Vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa resolução de questões sobre direitos humanos da banca, Fundação Carlos Chagas, a nossa querida FCC. Para você que está se preparando para concurso público, onde essa banca é a realizadora do certame, e você vai aí enfrentá-la mais uma vez, ou pela primeira vez, agora com a disciplina de direitos humanos, tá bom? Vamos continuar. Esse aqui é o bloco 2, a partir da sexta questão até a décima, ok? Já vamos lá de alto nível para você. A Fundação Carlos Chagas, 2025, nível superior. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem estabelece de forma expressa que todo homem tem, entre outros, os deveres de. E aí, pessoal, eu sempre indico, deixa eu pegar uma canetinha aqui, um marca-texto, que a gente sublime destaque na hora da resolução da prova sobre o que é que o enunciado da questão versa, qual é o núcleo do que a questão está perguntando. Por exemplo, quando a gente fala de direitos humanos, da disciplina de direitos humanos, a gente sabe que existem aí vários documentos dentro da seara dos direitos humanos que são muito cobrados em prova de concurso público. Nessa questão aqui, você não precisa lembrar de todos ou fazer referência na sua cabeça de todos. Ela já te diz qual é. Nesse caso aqui, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, tá? Na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, ele está cobrando o que de você? Que você saiba os deveres, ok? Expressamente. Isso quer dizer o quê? Você não vai buscar uma informação subentendida, não é algo que está ali implícito, ok? Está explícito, está expresso nesse documento, tá bom? Quais são os deveres que estão expressos no documento? Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Letra A. Tomar parte na vida cultural da coletividade e compartilhar com os demais as descobertas científicas e as inovações técnicas que obtiver, garantida sua justa remuneração. B. Pagar os impostos estabelecidos pela lei para acessar os serviços públicos e oferecer amparo aos necessitados em situação de guerra ou calamidade, conforme lhe for designado. C. Adquirir pelo menos a instrução primária e votar nas eleições populares do país de que for nacional, quando estiver legalmente habilitado para isso. Tiver o que aí com a sua cidadania, né? Capacidade ativa e capacidade passiva, ou seja, votar e ser votado, seus direitos políticos, tá bom? Letra D. Se associar com outras a fim de promover e proteger os interesses coletivos e de defender a honra e a integridade de sua família contra ataques indevidos. Letra E. Fixar sua residência no território do Estado de que é nacional e seguir sua vocação nas atividades laborais de trabalho que lhe garantam o sustento. E aí? Letra A, letra B ou letra C? O que é que você marcaria aí? Pausa esse vídeo, responda e depois volta para você conferir a correção do gabarito, tá bom? Letra A. Está incorreto. Distintamente do afirmado, a declaração não menciona especificamente o dever de tomar parte na vida cultural da coletividade e compartilhar com os demais as descobertas científicas e as inovações técnicas. Letra B também incorreta. Na realidade, a declaração em seu artigo 34 estabelece o dever de prestar os serviços civis e militares que a pátria necessitar para sua defesa e conservação, e em caso de calamidade pública. Letra C, que é a nossa correta de concursado, concurseiro, concursado. De fato, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem estabelece esses dois deveres. Vejamos, artigo 31. Toda pessoa tem o dever de adquirir pelo menos a instrução primária. E artigo 32, toda pessoa tem o dever de votar nas eleições populares de seu país, de que for nacional, quando estiver legalmente habilitado para isso. Ctrl C, Ctrl V do que há no documento, trazido aqui para a nossa prova, trazido para a nossa atividade. Letra D incorreta. Ao contrário do afirmado, o direito de associação e de defesa dos interesses coletivos é um direito, não um dever. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem estabelece o direito de associação para fins
lícitos. E letra E também incorreta. Na verdade, a declaração trata da liberdade de locomoção e residência como um direito e não como um dever, tá? Sétima questão. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas, emitidas em seu prejuízo, por meio de difusão legalmente regulamentado e que se dirijam ao público em geral, tem o direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Tal afirmação está contida nos termos. Qual é o documento que trata, que versa sobre essa afirmação? Onde que está contida essa informação? Letra A, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou o nosso querido Pacto de São José da Costa Rica. Letra B, na Constituição da República Federativa do Brasil. Letra C, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Letra D, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Ou letra E, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. E aí, letra A, B, C, D ou E? Pessoal, não tem jeito, tá? Você tem que varrer o edital. Concurseiro que é aprovado, que passa e que passa bem colocado, que tem ali reais chances de tomar posse, é aquele concurseiro que está estudando com antecedência. É aquele concurseiro que não espera o edital sair. Ok? Então, quando o edital sai, muitas vezes o tempo é curtíssimo para você varrer todo o edital, de acordo com o tempo disponibilizado até a prova, de acordo com a quantidade de conteúdo que o edital traz. Então, você nunca estará errado se começar a estudar antes da prova. Professor, mas como é que eu vou saber o que é que vai cair na prova? O que é que vem no edital? Você não tem como saber, mas você tem como fazer uma análise bem quase que precisa, bem precisa sobre o edital. Primeiro definindo a carreira que você quer seguir. Qual cargo que você deseja tomar posse? De qual instituição? Por exemplo, eu quero ser analista de tribunal de justiça. Eu quero estudar para carreiras jurídicas, ok? Então, direitos humanos é uma matéria que muito provavelmente vai cair na tua prova, ok? Direitos humanos, pessoal, traz legislação nova? Sim, traz, mas a base vai ser sempre a mesma. Sempre que você estudar direitos humanos, você vai ver Pacto de São José da Costa Rica. Sempre que você estudar direitos humanos, você vai ver Declaração Universal de Direitos Humanos. Você vai ver Declaração Americana. Você vai ver os direitos humanos na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, não são assuntos tão mutáveis, digamos assim. Tá bom? Leia, releia, mesmo sem o edital na praça. Ok? E aí, conseguiu identificar qual é o gabarito? Qual é a alternativa correta? Vamos lá? Gabarito letra A. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, o nosso Pacto de São José da Costa Rica. Para a resolução da presente questão, exige-se o conhecimento da literalidade do artigo 14. E aí, por mais que você também consiga identificar quais textos normativos são mais cobrados, você consegue refinar mais um pouco, sabendo, por exemplo, desses textos, desses documentos legais, quais artigos, quais informações são mais cobradas. Ok? Aqui nas provas, o artigo 14 do Pacto de São José da Costa Rica cai muito o artigo 14, que você já deve ter aí, tem que estar com ele na ponta da sua língua, ok? Vamos lá, artigo 14, direito de retificação ou resposta. 1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo, por meio de difusão legalmente regulamentados, e que se dirijam ao público em geral, tem o direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Ctrl C, Ctrl V do 14.1. Ok? Vamos lá? Próxima questão, oitava questão para você. Fundação Carlos Chagas, 2025, analista judiciário.
De acordo com o protocolo facultativo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Olha aí. As comunicações sobre a violação de quaisquer direitos estabelecidos na referida convenção, feitas ao Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. Letra A. Podem ser apresentadas somente por indivíduos que se encontrem sob a jurisdição do Estado-parte e aleguem ser vítimas de violação de quaisquer dos direitos estabelecidos na Convenção por aquele Estado-parte, sendo vedada a apresentação de comunicação por grupos de indivíduos. Letra D. Deverão ser feitas por escrito, podendo ser anônimas, sendo que nenhuma comunicação relacionada a um Estado-parte na Convenção que não seja parte do referido protocolo será recebida pelo Comitê. C. Serão declaradas inadmissíveis pelo Comitê, dentre outras hipóteses, quando tiverem como objeto fatos que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do referido protocolo para o Estado-parte em questão, a não ser o caso de tais fatores terem sido continuados após aquela data. Vamos lá. É quase como o princípio da anterioridade da lei penal, que a gente tem lá no direito penal. Só pode ser considerado crime um fato que ocorre após a promulgação daquela lei ou daquele artigo na lei que considera uma infração penal ou um crime, ok? É mais ou menos esse sentido do raciocínio, tá? Consideradas ainda que não haja reconhecimento de todos os recursos de jurisdição interna, tendo sido esgotados, ou que a utilização desses recursos estaria sendo protelada além do razoável, ou deixaria dúvida quanto a produzir efetivo amparo, e não poderão ser declaradas inadmissíveis quando se referirem a assunto que já tivesse sido examinado pelo comitê, ou tiver sido ou estiver sendo examinado sob outro procedimento internacional de investigação ou solução de controvérsias. E aí? Questão densa, questão cansativa, questão que vai te cobrar, além de saber sobre este documento, que você tem um raciocínio lógico, um raciocínio jurídico, um raciocínio voltado para direitos humanos. Pessoal, direitos humanos tem muita filosofia, direitos humanos têm muito amor pela humanidade, pelas pessoas. Direitos humanos não comportam preconceitos, estereótipos. Direitos humanos não comportam vieses ideológicos. Se você for para a prova de direitos humanos com a sua concepção de certo e errado popular, de rede social, de lado A ao lado B, você vai errar a questão na prova. Você tem que encarar a análise de questões de direitos humanos e os próprios direitos humanos com ternura de uma criança, com amor ao teu próximo, literalmente. Ok? Tá bom? Cuidado com isso, tá? É uma dica aí que te ajuda, que te salva valiosos pontos na disciplina de direitos humanos, tá? Deixa eu ler novamente a C aqui. Serão declaradas inadmissíveis pelo comitê, dentre outras hipóteses, quando tiverem como objetos fatos que tenham ocorrido antes da promulgação, antes da entrada em vigor do referido protocolo. D. Serão sempre consideradas, ainda que não haja o reconhecimento de todos os recursos da jurisdição interna tenham sido esgotado, beleza. E não poderão ser declaradas inadmissíveis quando se referir a assunto que já tiver sido examinado pelo comitê, tiver sido ou estiver sendo examinado sobre outro procedimento internacional de investigação ou soluções. Vamos ver? Pausa aí, responde e retorna com um gabarito. Letra A. Letra A de cara já sabemos que está incorreta. Pode ser apresentada somente por indivíduos que se encontrem sob a jurisdição do Estado-parte e aleguem ser vítimas de violação de quaisquer dos direitos estabelecidos na Convenção por aquele Estado-parte, sendo vedada a apresentação da comunicação por grupo de indivíduos. Incorreto. Ao contrário do afirmado, não é vedada a apresentação de comunicação por grupos de indivíduos, conforme o artigo 2. As comunicações podem ser apresentadas por indivíduos
ou grupos de indivíduos que se encontrem sob a jurisdição do Estado parte e aleguem ser vítimas de violação de quaisquer dos direitos estabelecidos na Convenção por aquele Estado parte, ou em nome desses indivíduos ou grupos de indivíduos, sempre que for apresentada em nome de indivíduos ou grupos de indivíduos, a comunicação deverá contar com seu consentimento, a menos que o autor possa justificar estar agindo em nome deles sem o seu consentimento. Ok? B, também incorreto. Deverão ser feitos por escrito, podendo ser anônimas, sendo que nenhuma comunicação relacionada a um Estado parte na Convenção, que não seja parte do referido protocolo, será recebida pelo comitê. Incorreta. Em contrariedade ao afirmado, as comunicações não poderão ser anônimas. Isso aqui tu nunca mais vai esquecer. Apareceu na questão que as comunicações podem ser anônimas, está errado, tá? Artigo 3. As comunicações deverão ser feitas por escrito. Outra dica de prova também que tu não vai esquecer depois dessa aula. Por escrito e não poderão ser anônimas. Nenhuma comunicação relacionada a um Estado parte da Convenção que não seja parte do presente protocolo será recebida pelo comitê. Ok? C, que é o nosso gabarito. Serão declaradas inadmissíveis pelo comitê, dentre outras hipóteses, quando tiverem como objeto fatos que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do referido protocolo para o Estado parte em questão, a não ser no caso de tais fatores ter tido continuidade após aquela data. De fato, trata-se da previsão do artigo 4, item 2, em verbis. O comitê declarará inadmissível toda comunicação que tiver como objeto fatos que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente protocolo para o Estado parte em questão, a não ser no caso de tais fatores ter tido continuidade após aquela data. Entendido? Ok? A anterioridade à norma de direitos humanos no tempo, ok? Cronologia dos fatos e da lei, obviamente. Letra D incorreta, em discordância com o afirmado. O comitê não considerará a comunicação que não comprovar que todos os recursos da jurisdição interna forem esgotados. Ou seja, que já se esgotaram todos os recursos jurídicos do Poder Judiciário presentes no país que faz parte do comitê, tá bom? Ou que a utilização desses recursos estaria sendo protelada. O Estado está dificultando, está demorando propositalmente a resolução, internamente, a resolução daquela contenda, além do razoável processo legal, ou deixaria dúvida quanto a produzir o efetivo amparo. Observe, redação do artigo 4.1. O comitê não considerará a comunicação, exceto se tiver reconhecido que todos os recursos da jurisdição interna foram esgotados, ou que a utilização desses recursos estaria sendo protelada. Além do razoável, deixaria dúvida quanto a produzir o efetivo amparo. Ok? E a letra E também está incorreta. Não poderão ser declaradas inadmissíveis quando se referir a assunto que já tiver sido examinado pelo comitê ou tiver sido ou estiver sendo examinado sob outro procedimento internacional de investigação ou solução de controvérsias. Correta? Ao contrário do afirmado, a comunicação que se referir ao assunto que já tiver sido examinado pelo comitê ou tiver sido ou estiver sendo examinado sob outro procedimento internacional de investigação ou solução de controvérsias, não será admitida, como diz no texto legal. O comitê declarará inadmissível toda comunicação que, letra A, se referir a assunto que já tiver sido examinado pelo comitê ou tiver sido ou estiver sendo examinado sob outro procedimento internacional de investigação ou solução de controvérsias. Nona questão. É direito do preso, segundo as regras de Mandela. Se a gente levar em consideração que, na atualidade, o Instituto da Prisão no nosso país ele está muito comentado, está sendo muito utilizado por diversas razões, e essa questão da relação da polícia, da instituição polícia com a sociedade também continua, né,
muito em evidência, há uma grande chance de, na tua prova, questões relacionadas a direitos de preso, e em especial, quando se tratar de direitos humanos, as regras de Mandela, é interessante que você leia, que você faça muita questão sobre esse documento, ok? Fora dos direitos humanos, a questão do preso você vai ver lá na Constituição, você vai ver no direito penal, processo penal, ok? Mas aqui em DH, a gente vê nas regras de Mandela sobre os direitos do preso. Ctrl+C, Ctrl+V da regra de Mandela diz que, sobre o preso, o direito dele. Letra A. A remissão pela prática esportiva. Será que ele tem remida a sua prisão quando realizar a prática esportiva? Letra B. Confinamento solitário prolongado. Letra C. Todo aquele previsto no processo penal ordinário, quando da apuração de falta disciplinar. É um direito? Letra D. É um direito do preso. Acesso ao aparelho telefônico e internet de modo ininterrupto. Letra E. É direito do preso. Nome social, conforme a identidade de gênero autodeclarada. E aí, A, B, C, D ou E? Questão de nível superior da Banca Carlos Chagas em Direitos Humanos no ano de 2025. Ok? Vamos ver o gabarito? Letra A está incorreta. Remissão pela prática esportiva. Distintamente do afirmado, não há essa previsão de remissão pela prática esportiva. Na verdade, a remissão da pena é possível por meio de trabalho ou estudo, conforme o artigo 126 da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal do Brasil. Artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou estudo parte do tempo de execução da pena. Ok? E também nas regras de Mandela não existe essa previsão, tá bom? Letra B. Confinamento solitário prolongado está incorreto. Distintamente do afirmado, as regras de Mandela proíbem o confinamento solitário prolongado por ser considerado uma forma de tratamento cruel. Ninguém ficará preso além do tempo estipulado na sentença. É um meio considerado cruel, desumano ou degradante. Ok? Regra 43 de Mandela. Em nenhuma hipótese devem as restrições ou sanções disciplinares implicarem tortura ou outra forma de tratamento ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes. As seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas: A. Confinamento solitário indefinido. B. Confinamento solitário prolongado. A regra 44 define o que são confinamento solitário indefinido e confinamento solitário prolongado. Para os objetivos destas regras, confinamento solitário refere-se ao confinamento de preso por 22 horas ou mais por dia, sem contato humano significativo. Confinamento solitário prolongado refere-se ao confinamento solitário por mais de 15 dias consecutivos, tá? Gente, excelente questão de prova a ser cobrada aí nessa regra 43, nessa regra 44. Prazos, números e as definições de cada um, tá? Uma outra questão muito comum de aparecer é ele falar de confinamento solitário indefinido e apresentar os prazos e os números, as regras do solitário prolongado e vice-versa. Tá bom? Fica esperto aí, fica de olho. Letra C, que é o nosso gabarito, todo aquele previsto no processo penal ordinário quando a apuração da falta disciplinar. Correto. De fato, a afirmativa se coaduna com o previsto nas regras de Mandela, notadamente a regra 39. Nenhum preso pode ser punido, exceto com base nas disposições legais ou regulamentares referidas na regra 37 e nos princípios da justiça e de devido processo legal. E jamais será punido duas vezes pela mesma infração. Ok? Letra D incorreta. Acesso ao aparelho telefônico e internet de modo ininterrupto, distintamente do afirmado, as regras de Mandela não garantem acesso ininterrupto ao aparelho telefônico e internet. Há garantia apenas de que o contato com familiares e amigos será periódico, mediante supervisão necessária, nos termos da regra 58, a saber. Regra 58. Os prisioneiros devem ter permissão, sob a supervisão necessária,
de comunicarem-se com seus familiares e amigos periodicamente. Letra A, por correspondência e utilizando, onde houver, de telecomunicações, meios digitais eletrônicos e outros. E letra B, por meio de visitas. Então, aparelhos telefônicos e, quem sabe, internet são permitidos, sim, supervisionado e periodicamente. Tá bom? Vamos para a letra E, que também está errada. Diz que é o direito do preso, nome social conforme identidade de gênero autodeclarada. Está incorreta, distintamente do afirmado. Não há previsão legal nesse sentido. Não obstante, a regra 7 dispõe que as seguintes informações serão adicionadas ao sistema de registro do preso quando da sua entrada. Informações precisas que permitam determinar sua identidade única, respeitando a sua autoatribuição de gênero. Percebam, serão adicionadas ao registro do preso. Então, na entrada do encarceramento, na entrada do cumprimento ali da sua medida, da sua pena, o sócio reeducando vai apresentar o seu documento oficial, mas também tem ali o seu direito de que a sua autodeterminação, a sua autoatribuição de gênero seja adicionada às informações ali prestadas no momento da sua entrada. Ok? 10ª questão. Fundação Carlos Chagas, 2025. De acordo com o protocolo facultativo, a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, olha, pessoas com deficiência, acessibilidade, pessoas com transtorno do espectro autista e todas as outras síndromes que estão em evidência na atualidade para serem recepcionadas, tratadas e que esses direitos cheguem a essas pessoas que necessitam, ok? É um assunto muito, muito debatido e possivelmente questão da tua prova. Letra A. Não receberá comunicação referente a qualquer Estado parte que não seja signatário do protocolo. B. Considerará admissível a comunicação anônima. Pode comunicação anônima, gente, pela qual se noticia uma pessoa ou grupo de pessoas vítimas de violação de disposições da Convenção por um Estado parte. C. Considerará inadmissível a comunicação quando não tenha sido esgotado todos os recursos internos disponíveis, inclusive no caso em que a tramitação desse recurso se prolongue injustificadamente, onde a gente já viu isso, algo parecido. D. Considerará inadmissível a comunicação quando os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do protocolo para o Estado parte em apreço, ainda que os fatos tenham continuado ocorrendo após aquela data. Considerar inadmissível ou admissível. E. Levará publicamente o conhecimento do Estado parte concernente qualquer comunicação submetida ao comitê, dentro do período de um ano. O Estado concernente submeterá ao comitê explicações ou declarações por escrito, esclarecendo a matéria e a eventual solução adotada pelo referido Estado. E aí? Excelente questão para você avaliar e julgar. Letra A, que é a nossa correta. Não receberá comunicação referente a qualquer Estado parte que não seja signatário do protocolo. De fato, de acordo com o protocolo facultativo, a Convenção de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, o comitê não receberá comunicações de Estados-partes que não sejam signatários deste protocolo, conforme o artigo 1.2. O comitê não receberá comunicação referente a qualquer Estado-parte que não seja signatário deste protocolo, do presente protocolo. Letra B está errada, incorreta. Considerará admissível a comunicação anônima. Ok? A gente já viu que não, em questões anteriores. Distintamente do afirmado, o protocolo facultativo considerará inadmissível a comunicação anônima nos termos do seu artigo 2, que diz: o comitê considerará inadmissível a comunicação quando ela for anônima. Comunicação anônima não é recebida. Letra C também correta, considerará inadmissível a comunicação quando não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis. A gente viu isso em questões anteriores também. Na realidade, afirmativa está em desacordo com a redação do artigo 2 do protocolo, que diz: o comitê considerará inadmissível a comunicação quando, letra D, não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação desses recursos se prolongue injustificadamente, ou seja,
improvável que se obtenha com ele solução efetiva internamente, no âmbito do Poder Judiciário do Estado membro. Esse recurso não tem resposta, é protelado, não segue o devido processo legal e o tempo razoável de tramitação. Aí sim, será recebida a comunicação. Será admitida e recebida. Ok? Com isso, pessoal, a gente finaliza a 10ª questão e encerramos aqui a nossa revisão de direitos humanos da banca FCC. Trouxe aqui 10 questões para você sobre direitos humanos. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor para você. Se você quiser tirar alguma dúvida conosco, pessoalmente, escaneie o QR Code do nosso WhatsApp e fale direto comigo. Você quer seguir a gente no Instagram? Segue lá, adv_Raul. Sou advogado especialista em proteção de dados e direito digital também, ok? Lá a gente fala muita coisa desse âmbito jurídico tão recente que é o direito digital, os crimes cibernéticos, por exemplo, em especial, tudo que trata ali sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? E também segue a gente no nosso canal, por favor, inscreve-se lá, dá um joinha, compartilhe nossos vídeos, comente, tá bom? Estimule o YouTube a te entregar novos conteúdos nossos e dá uma força para a gente com inscritos e com visualizações que a gente vai estar ali sendo estimulado a sempre estar criando mais coisas para você dentro das duas áreas de estudo que a gente atua e produz conteúdo para concurso público, que são as áreas de tecnologia e a área do direito também. Vai ser um prazer gravar mais e mais vídeos como esse para você e disponibilizar lá nas nossas redes sociais para você curtir, para você instruir, se instruir e dar o feedback depois do nosso trabalho. Muito obrigado. Não se esquece, hein? Concurso público é até você tomar posse. Você vai fazer muito concurso, vai reprovar na maioria, vai passar em alguns, e lá um belo dia, quando o Papai do Céu permitir, você vai tomar posse, ok? Quando esse dia chegar, lembra do professor e eu te desejo toda a sorte do mundo. Um abraço, até mais. Espero que você tenha gostado desse material. Um abração, valeu!